Ouve aí, gente boa, vivente andante na terra aqui com o jornalista Álvaro Talarico. E eu conversei com a Marina Persson, essa grande cineasta, a qual muito assisti na MTV e é uma grande inspiração, inclusive, para esse trabalho do podcast e do www.viventeandante.com. A gente conversou mais especificamente sobre a série João Sem Deus, que ela fez e muito bem feito para o canal Brasil. Ouve aí. Marina Persson, ontem eu pude assistir, né, para a estreia maravilhosa lá no Odeon, e eu vi você falando lá em cima sobre a tua jornada. E eu fiquei curioso para saber como é que você analisa e resume a tua jornada para chegar até essa série que, na minha concepção, pede uma experiência e uma sensibilidade extrema. Sim. Pois é, na verdade, eu fiquei muito conhecida pelos anos que eu passei na MTV, mas eu fiz faculdade de cinema. Então, meu plano original era fazer cinema, né? Era dirigir e fazer fotografia. Eu fui parar na MTV quase que por acaso, porque eu tinha trabalhado num filme como assistente de direção, que a Cris Couto era atriz. E foi eu me formei numa época muito difícil para o cinema brasileiro, que foi o Plano Collor, fim da Embrafilme. E, então eu me vi ali, uma jovem aspirante a cineasta, desempregada, precisando pagar aluguel. E aí, enquanto meus amigos, muitas das minhas amigas e meus amigos foram fazer publicidade ou mudaram de profissão completamente, eu fui fazer televisão. E aí achei que ia ficar um pouco tempo lá, acabei ficando 2 anos, até o cinema se reerguer. Só que aí, enquanto o cinema estava se reerguendo, eu estava fazendo coisas que eu amava também na MTV. E acabei ficando 18 anos lá. Mas sempre com uma pegada de cinema. Então eu sempre fiz cobertura de festivais. E tanto que eu fiz desde o primeiro Festival do Rio, eu fazia coberturas, entrevistas incríveis aqui. Me lembro, sessões históricas no Odeon. Então ontem para mim tá lá no Odeon, sabe, estreando uma série que eu dirigi. Que eu nem esperava que fosse ter uma sessão em cinema, porque é uma série para TV. Já foi assim um ganha-ganha incrível, assim. Uniu 2 sonhos ali, realmente, né? Incrível, foi muito bom. É que você pegou a época áurea da MTV e você era o nome do cinema ali, né? Você, pra mim, é uma referência dentro do cinema, inclusive, né? Então, tava ali assistindo, curtindo, então, pra mim também deu uma alegria muito grande. E dentro disso, como é que foi fluir pra chegar, como eu falei, nessa questão de angariar a experiência para filmar cenas como algumas perturbadoras que tem na série, né? É verdade. Bom, primeiro acho que é uma experiência como mulher mesmo, né? Assim, para além das questões de habilidades de cineasta e tudo mais. Mas eu acho que, claro, eu acho que existe isso, né? A nossa pauta feminista da violência contra a mulher é uma coisa muito presente na nossa vida desde sempre, mas nos últimos anos ganhou mais força ainda com os movimentos como Me Too e Think Olga, enfim, no mundo inteiro a gente tem, né? Movimentos análogos a esses de realmente encorajar mulheres a contar o que aconteceu com elas e para que a gente possa ter menos casos de violência contra a mulher no mundo. Isso é um aspecto, isso como mulher. Mas eu acho que como cineasta, apesar de eu não ter tanta experiência em ficção assim, né, eu dirigi um curta, um longa, já tinha dirigido uma outra série que é para Netflix, De Volta aos 15. Eu sou cinéfila desde adolescente e sempre gostei muito de cinema, né? Sempre gostei de estudar também como faz cinema, né? Como se faz isso. E eu tive uma equipe também muito boa, poderosa, criativa e feminina, né? Então a fotógrafa Janice Dávila trouxe muita coisa interessante. Assim, a gente foi conversando, né, da concepção, como eu imaginava que a gente faria. Por exemplo, a cena do abuso, né? Um flashback. E quando eu conversei com ela, eu falei, Jean, eu queria que a gente conseguisse fazer algo na imagem do flashback que eu não precisasse colocar uma data, que a gente, quando batesse o olho, falasse, nossa, está diferente do que é o tempo presente. Então, e o flashback é assim, a gente trabalha muito com a memória. A memória é muito etérea, né? A memória, muitas vezes, ela falta detalhes, assim. Então, o que fixa na memória são as coisas principais. Então, a gente chegou nessa lente, que é uma lente que tem uma profundidade de campo muito pequena, ela consegue focar muito pouco e o resto é todo um grande borrão, assim, é muito desfocado. E quando a Janice trouxe essa lente, eu falei, nossa, acho que é essa, vamos com isso, porque
é exatamente o que eu estava pensando, sabe? Assim, da gente ter o que é essencial e o resto ser uma coisa, uma coisa difusa, assim, né? E para filmar a cena do abuso, essa lente foi muito importante também. Essa forma de filmar, que a gente tem os detalhes, que a gente tem o essencial, né? O terror dela e aquela presença daquele homem estranho e aquela coisa esquisita, mas que você não sabe muito bem se é esquisito, porque aquele homem está falando que aquilo você não quer ver a tua irmã curada, isso faz parte do tratamento, de alguma forma aquilo lá estava, né, implícito ali de que que a pessoa tinha que passar por aquilo se ela quisesse ser curada e tudo mais, né? Que era isso é um modus operandi muito frequente do João de Deus e era, né, infelizmente, porque ele não... Espero que ele não esteja mais atendendo, deve estar em casa. Mas também de outros curandeiros, né, de outros abusadores, assim, curandeiros charlatões, abusadores, né? Você acha então que essa série é um grande retrato desse patriarcado que não quer perder o poder, dessa masculinidade tóxica? Ele não consegue dar conta de todos os retratos, porque o patriarcado e a masculinidade tóxica, ela tem muitas formas, mas acho que sim, especificamente ela fala de um abuso de pessoas que estão muito vulneráveis e, portanto, muito suscetíveis a violências, porque elas demoram a entender que elas estão sendo violentadas e também porque, de alguma forma, esses abusadores e as pessoas cúmplices desses abusadores, né, que protegem esse tipo de pessoa, eles fazem a vítima acreditar que, na verdade, ela não está sendo abusada. E muitas vezes eles conseguem culpabilizar, inclusive, a própria vítima, sabe? Então, ou desacreditar, né? Eu não sei nem o que é pior. Mas, assim, é muito comum a gente ver isso, né? Nas relações de abuso, a vítima nem sempre entende a tempo que ela está sendo violentada, que ela está sofrendo uma violência. Qual a sua relação com a fé e aonde que você buscou referências para dirigir essa série dessa maneira realmente sensível e que flui? Olha, a primeira coisa muito importante a se dizer sobre essa série é que a gente, desde sempre, a nossa grande preocupação era respeitar as pessoas que têm fé. Que têm fé, inclusive pessoas que se sentiram curadas pelo João de Deus. Então, essa é uma pergunta que a gente coloca na série. A gente coloca exatamente isso. A personagem da Cecília, da Karine Telles, ela passa em tratamento com ele, ela é abusada e ela é curada. Agora, se essa cura veio do tratamento com o João de Deus ou se veio de algum outro lugar, essa é uma pergunta que a gente não responde, e a gente não responde de propósito, porque eu acredito muito que a fé de cada um, ela é individual e ela tem que ser respeitada. Cada pessoa cultiva o seu sagrado a forma que desejar e a gente não vai interferir nisso. Eu não quero interferir nisso, não é meu direito interferir nisso, nem meu, nem de ninguém que fez essa série. Então, essa pergunta ela vai ser respondida por cada pessoa individualmente, de acordo com o que ela própria acredita. E acho que essa é a coisa mais importante a ser dita. Muito bom, Marina. Parabéns e gratidão aí por essa série que realmente só pude ver o primeiro episódio, mas tá muito boa. Assiste, sim. Tem ainda a Cecília primeiro, depois tem a Ariane e depois tem Carmen. A grande virada da Carmen só vem no final. Show de bola, Marina. Gratidão. Obrigada. É isso aí, gente boa. Essa foi a Marina Persson, muito simpática. E para saber mais, www.viventeandante.com. Lá tem crítica do primeiro episódio da série João Sem Deus, que eu assisti em primeira mão durante o Festival do Rio. Siga @viventeandante, siga @Álvaro Talarico com 2 L's. É isso aí. Até o próximo.